Boa noite! Estamos aqui em mais um NutriKids Fix, que são nossas lives aqui de todas as terças-feiras às 19 horas. Um espaço, um momento que é o meu compromisso com você, nutri e estudante de nutrição, apaixonada tanto quanto eu na nutrição materno-infantil. E, como sempre, eu gosto muito de valorizar vocês que estão aqui ao vivo comigo e sempre trazer conteúdos de qualidade, como é o tema da nossa live de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é como sugerir mudanças na rotina alimentar das crianças. E também nós vamos descobrir quem foi a sortuda que vai ganhar a mentoria individual comigo, tá? O concurso, a competição que eu fiz foi em um dos posts que aconteceu no meu feed. Deixa eu procurar aqui a arte pra gente falar aqui um pouco sobre essa competição. Muita Nutri participou, eu fiquei muito feliz e eu já escolhi a vencedora. Então eu postei no meu feed por que as famílias deveriam pagar para ter você como Nutri do filho delas. E a melhor resposta, então, ganharia uma mentoria individual comigo. Mas tem um detalhe importante que eu deixei bem claro, que era em uma frase. Então isso foi o que desempatou muitas nutris ali que tiveram respostas maravilhosas, mas foi quase uma carta. Então eu não consegui considerar várias das respostas, porque não foi seguida a regra da nossa competição, tá? Então no final da live eu vou falar então sobre quem ganhou a mentoria individual comigo, quem vai ter aí o privilégio de estar comigo por uma hora para a gente falar sobre algum estudo de caso de algum paciente, para a gente falar da carreira, para a gente falar se você é estudante, quais passos que você já tem que estar tomando e tudo mais, tá bom? Então vamos falar sobre o assunto de hoje, como sugerir mudanças na rotina alimentar das crianças. E antes que eu comece a falar aqui sobre o assunto, eu gostaria que vocês que estão aqui ao vivo comigo me falassem se vocês já estão atendendo crianças. Se vocês já estão na prática com a criança, ou se você que está aí, que é estudante de nutrição, se você consegue já ter alguma prática, por exemplo, em algum estágio, algo nesse sentido, para eu saber com quem que eu tô falando, tá? Então fala aí pra mim, como é que tá aí para eu saber se eu falo de uma forma mais simples, se eu posso me aprofundar mais. Só para eu entender quem é o público que está aqui ao vivo comigo. Enquanto isso, eu vou chamar aqui a minha equipe. Só bebês? Só bebês? Por que só bebês? Escolheu nichar? Não gosta de crianças? Conta pra mim. Mami Baby. Adorei esse nome. Ainda não estou me preparando, sou formada, mas estou fazendo pós. Certo, acredito que seja Maria Clara. Alguma coisa clara. Olha, eu te aconselho a não ficar esperando, tá? Ficar se preparando. Eu tenho certeza que você tem potencial, você já é nutricionista. Por você ser nutricionista, você já tem capacidade de atender e ajudar uma família, tá? Então não fica aí esperando após terminar para atender, já vai para a prática, porque não tem nada melhor que nos ensine senão a prática, tá certo? E após, querendo ou não, acaba também ficando um pouco na teoria. Estou no final da graduação, tá certo? Ainda não consegui ter paciente criança, só meu sobrinho mesmo. Tá bom. Estou focando na introdução alimentar, entendi. Não me sinto segura para atender crianças maiores porque ainda não tenho pós. Não tem necessidade de ter pós para atender crianças. Então eu vou desmistificar aqui um pouco para vocês sobre isso antes de a gente entrar nesse assunto. Quando eu era estudante, eu participei de um estágio, de uma bolsa de extensão, em que a gente ia nas escolas e a gente trazia essas formações de hábitos para essas crianças. Oi, Tatiana, seja bem-vinda. E aí, nessa bolsa de extensão,
eu percebi que é muito fácil atuar com criança e é isso que eu sempre quero trazer aqui para vocês. Por que que é muito fácil? Não é que a gente não precisa estudar a fundo, não é que a gente não precisa se aprofundar, é claro que a gente precisa, né? Mas você sugerir para a criança, desafiar uma criança, por exemplo, de 8 anos, que adora ser desafiada, para ela tomar um copo de água a mais por dia, porque no final da semana ela vai ser presenteada com isso ou com aquilo, ou vocês vão combinar algo entre vocês que vai ser uma forma de premiação por ela ter conseguido beber um copo de água. Você não precisa ter uma pós-graduação para fazer esse combinado com a criança, tá bom? Então vocês aí que estão inseguras, que estão esperando pós, que estão isso e aquilo, olha, não precisa, vocês podem fazer o básico que vocês enquanto nutricionistas fariam com qualquer público, seja criança, seja adulto, seja idoso, tá? E depois vocês com a prática vão percebendo o que vocês precisam se aprofundar mais, tá bom? Então prometem pra mim quem tá aí, que falou que tá esperando pós, que já vai entrar na prática, já vai entrar em ação. Eu espero de verdade que sim, tá? Porque enquanto você tá aí esperando, a Nutri aí da tua cidade já tá aí fazendo nome, já tá aí conhecendo várias pessoas, já tá aí conquistando muitos espaços e você tá esperando. Então não é mais tempo de esperar, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o assunto de hoje, que é sobre como sugerir mudanças de hábitos para uma criança. Então eu vou dividir essa live em 2 espaços. O nosso primeiro espaço, esse primeiro momento, eu vou falar sobre como sugerir mudanças para os pais, tá? Porque é muito importante que a gente converse sobre isso. Então, assim, vamos ver como que está o cenário das nossas crianças hoje, né? A gente tá tendo cada vez uma prevalência maior de excesso de peso, então esse dado aqui tá até antigo, né? Com certeza deve estar ainda maior. Que 1 em cada 2 adultos tem excesso de peso. E para as nossas crianças isso não está diferente, né? 1 em cada 3 crianças está com excesso de peso. Isso em 2014. Eu acredito que deva ter aí com certeza muito mais que 1 a cada 3 crianças com excesso de peso, né? E isso tem vários motivos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é um dos públicos que procura a gente para nutrição, né? Que é muito incomum uma criança que esteja com peso adequado, que esteja com os exames adequados, que procure uma nutricionista para falar sobre criação de hábitos saudáveis, né? Geralmente as crianças chegam já com excesso de peso, já chegam com obesidade, já chegam com os exames alterados, e aí a gente precisa o quê? Mudar os hábitos dessa criança que já estão sendo construídos há algum tempo, né? E isso a gente precisa deixar claro para a mãe, para o pai, para a família, né? Que nós somos uma equipe e que a gente vai conseguir, por exemplo, adequar o peso dessa criança se todo mundo trabalhar em conjunto. Então, a gente, claro, nós nutricionistas temos que fazer atividade diretamente com a criança, explicar para a criança, conversar, fazer aplicação de ferramentas lúdicas e tudo mais, né? Fazer atividade de educação nutricional no consultório, tudo para mostrar para a criança essa importância de mudar hábitos. Mas a gente precisa também estar atuando diretamente com os pais, afinal são os pais que fazem geralmente as compras, né? Das comidas e que fazem as comidas e que ofertam essas comidas para as crianças. E olha só, né? Inicialmente essas doenças como diabetes, pressão alta, doenças no coração, certos tipos de câncer eram apresentados como doenças de pessoas com mais idade, né? Muitos desses problemas atingem não só adultos, mas também adolescentes e crianças. E aí eu já atendi um pré-adolescente. Ele tinha 12 anos e ele tinha pré-diabetes por causa de questões da alimentação dele, né? Dos hábitos de vida, de falta de atividade física, de falta de hábitos saudáveis. Um pré-adolescente quase instalando uma diabetes, né? E depois que a diabetes é instalada, é difícil a gente reverter o quadro, ou quase impossível se a gente só controla, né? Pressão alta também, já peguei um pré-adolescente, quase adolescente, né?
de 14 anos que estava com pressão alta porque vivia à base de McDonald's, de miojo, de lasanha pronta, né? E a gente precisa intervir já e sugerir mudanças já, porque é muito triste, né? Imagina como que essa criança, esse adolescente vai ser na vida adulta se a gente, nós nutricionistas que escolhemos esse público, né, que desejamos estar com esse público, se a gente não atuar na base, no início dessa vida, né? E aqui a gente não tá falando nem mais de prevenção, porque prevenção a gente fala quando é introdução alimentar, amamentação, gestação, né? Aqui a gente tá falando de já atuar no que já tá estragado, né? Doenças do coração também não é difícil de achar hoje no consultório de nutricionistas infantis. Então, colesterol alto, é muito fácil de chegar no nosso consultório, triglicerídeos alto, né? Em crianças pequenas, em crianças de 3, 4 anos, e aí você vai ver a alimentação dela é a base de açúcar, e muitas vezes os pais, a família não sabem que é tão ruim assim o que eles estão dando, né? Então é nisso que a gente vai começar aqui, sugerindo essas mudanças. Então eu quero sempre deixar claro aqui a minha forma de trabalhar. Já atendi crianças de 3 anos com hipertrigliceridemia, só comia frituras e doces, é exatamente isso. Não é difícil de chegar esse tipo de criança no nosso consultório, né? Então, hoje em dia, a minha demanda maior de consultório é criança seletiva, então criança que não come, né? E aí a gente faz toda a atuação de seletividade alimentar, mas crianças com alterações nos exames também é muito comum. Então, por que uma mãe vai se movimentar para fazer uma consulta com uma nutricionista, pagar o nosso valor merecido, né? Se tá tudo bem com a criança, é difícil, né? A não ser que sejam aqueles pais realmente preocupados com a saúde futura da criança, mas se ela tá ali comendo, tá ali brincando, né? Não tá incomodando, não acham a necessidade de chegar numa nutricionista. Mas geralmente, né, é feito esse acompanhamento com o pediatra costuma pedir os exames a cada 6 meses, uma vez por ano, e é nesses exames que eles descobrem que não tá tudo bem, né, e que precisa ser acompanhado por uma nutricionista, e aí a importância de a gente ter uma parceria aí com uma pediatra para estar indicando a gente nesses momentos. E aí, qual é a minha forma de trabalhar? Eu sempre falo para os pais, né, eu gosto muito de deixar claro isso, que existe um caminho pela frente, né, e que eu, enquanto nutri, eles, enquanto pais, e a criança, né, nós somos uma equipe e que juntos nós vamos conseguir essas mudanças para melhorar esses exames, mas que não acontece de um dia para a noite, né, de um dia para o outro, que não é da água para o vinho que essas mudanças vão acontecer. Tem famílias que conseguem mudar da água para o vinho? Tem famílias, né? Tanto é que às vezes eu sempre falo ali para a família mais ou menos quantas consultas eu vou precisar, né? E aí eu tô atendendo um pré-adolescente que ele chegou com os exames alterados, e aí eu vi que mais ou menos, né, devido aos hábitos alimentares deles, eu precisaria de 7 consultas. E aí a gente tá na 4ª consulta e a gente já mudou tudo que precisava ser mudado. E ainda eu falei assim, olha, vamos manter, né, já que já foram pagas as 3 consultas, vamos manter pra gente continuar se motivando, talvez trazendo mais sugestões do que comer, mas você tá nota 10. Vamos terminar nosso acompanhamento e a gente refaz os exames. Então, tem pacientes que conseguem assim dar água pro vinho, realmente, mas a maioria não, a maioria a gente tem que ter mais cautela, né? Hoje em dia, muitas famílias acham que a suplementação de vitamina já garante a saúde da criança. Nem pensam em diabetes, triglicerídeos altos, é exatamente isso. Então, isso foi construído pela própria mídia, né? Que vitamina satisfazia todas as necessidades e a gente sabe que não é nem só de vitamina um bebê é formado, né? E aí, quando eu começo a conversar isso com os pais, essa questão de mudança de hábitos, eu deixo claro, então, que a gente precisa de um tempo. E com a prática clínica, né, a partir do momento que a gente começa a atender, por isso que eu sempre falo, não espera terminar uma pós-graduação, não espera um momento ideal para atender, se sentir preparada, vai para a prática, por mais que você esteja insegura, porque a prática te ensina muito mais do que qualquer outra coisa.
Então é com a prática que eu comecei a perceber quanto tempo que eu precisaria com uma criança com sobrepeso para a gente adequar o peso dela. Quanto tempo que eu precisaria para uma criança que estava ali com colesterol alto para a gente adequar os exames dela, né? Então eu consigo estipular isso com as famílias e aí elas percebem o quão complexo é a mudança, que não é em uma consulta que a gente vai resolver. E aí eu consigo estipular, ó, a gente vai se ver por esse ano inteiro, né? Vão ser ali 12 meses que a gente vai se ver todos os meses para a gente conseguir o nosso resultado final. Então eu não posso falhar, vocês não podem falhar, né? No sentido assim de não manter o acompanhamento, não em falhar de não ter conseguido cumprir os combinados e tudo mais. Isso tudo a gente entende porque são crianças. Mas eu preciso estar sempre aqui com o atendimento pronto, dando o meu melhor, e vocês precisam sempre estar aqui para a gente continuar o acompanhamento. A maioria dos pais desistem na segunda consulta e não fazem as estratégias e acham que nós não conseguimos reverter o quadro da seletividade. Eles acham que é do dia para a noite. Tati, eu já tive esse problema, tá? Eu dizia essa mesma questão e depois eu percebi que o problema estava em mim porque eu não conseguia demonstrar para ele o quão complexo era a seletividade. Tá? Então, geralmente eu fazia ali um cardápio, eu sugeria ali mudar as formas de apresentação e tudo mais. E aí os pais viam que o que eu ensinava aplicava um pouco e não resolvia, então eles desistiam de voltar, tá? É a mesma coisa, por exemplo, que a gente pagar caro num remédio, num antibiótico e não resolver o nosso problema, assim, pelo menos um pouquinho logo de início, né? Então, por quê? Porque o antibiótico a gente já espera que o resultado seja rápido. Então, se na bula do medicamento falar que o resultado é em 3 meses, é em 6 meses, e isso deixar totalmente claro o porquê disso, né? A gente não vai esperar o resultado imediato. Agora, se nós, enquanto profissionais, não deixarmos claro isso, a gente não pode esperar que os pais entendam isso, tá, Tati? Então, de coração, se aprofunda em seletividade, para deixar bem explicadinho, bem esmiuçado para esses pais, o porquê que você precisa estar com essa criança. Geralmente, seletividade alimentar eu peço que voltem semanalmente, tá? E aí, a maioria dos pais entendem. Tem pais, sim, que não entendem. Tem pais que acham que a gente faz milagre, mas hoje eu tô fidelizando 99% dos pacientes seletivos que vêm pro meu consultório. Uma ou outra acabam não entendendo, tá? Então tá, vamos voltar aqui ao assunto. É que seletividade é o meu xodózinho. Quando a gente fala então de sugestão de mudanças, a gente deixa claro isso. E aí vocês podem tanto expor todos os hábitos que precisam ser mudados com essa criança, deixar assim listado tudo que vocês vão ter que trabalhar com a criança e assim estipular uma média de consultas, como vocês podem também mostrar, de acordo com a alimentação que essa criança tem, de acordo com o recordatório alimentar que vocês fizeram, todos os alimentos que precisam ser reduzidos ou excluídos da alimentação para a gente ter o resultado. Só que eu não acredito em total exclusão, né? Então, como que eu trabalho com os pais, né, em questão de mudanças? Eu gosto muito de mostrar, de ensinar, de fazer a educação nutricional desses pais. Em que momento, Deia? Geralmente, no meu acompanhamento, eu faço uma mescla de momentos que eu estou com a criança, momentos que eu estou com os pais. Então, quando eu estou no presencial, eu estou com a criança. Eu gosto de aproveitar aquele momento que a criança está ali para interagir com a criança. Porque é muito mais fácil interagir com os pais depois via WhatsApp ou via Zoom, Meet, né? Que a gente consegue ali fazer uma consulta, uma conversa de forma online. Então, geralmente eu faço sim 1 ou 2 consultas somente com os pais para fazer essa parte de educação nutricional com eles, tá? E também é importante vocês a cachorrada vai latir muito aqui, tá? Eu tô em casa, então tem bastante cachorrada aqui. É muito importante vocês também fazerem materiais explicativos para enviar junto com todos os outros materiais que vocês fizeram ali individualmente. Por exemplo, vocês fizeram um planinho alimentar para os pais terem um norte do que ofertar para uma criança de 3 anos que está ali com colesterol alto. Vocês já podem ter vários materiais prontos explicando como ler um rótulo, exemplos de produtos mais saudáveis e tudo mais,
tá? E aí eu gosto de conversar assim, mostrando os rótulos, né? Eu acho que isso toda Nutri já sabe, mas eu gosto de mostrar, por exemplo, o porquê das minhas receitas terem farinha de trigo, por que as minhas receitas têm açúcar, né? E por que isso é mais saudável do que outras receitas que também têm farinha de trigo e que também têm açúcar. Então eu sempre falo para as mães que as minhas receitas, isso é uma dica para vocês também. Receitas para crianças, principalmente crianças bem seletivas, e crianças que estão aí já com os hábitos totalmente enraizados de coisas muito doces, de coisas muito gordurosas, não adianta, na maioria dos casos, tá? Não estou aqui abrangendo, mas não adianta a gente fazer uma receita mega saudável, tá? Assim, cheio de sementinhas, de gergelim, disso e daquilo que geralmente as crianças recusam. Então, nós nutricionistas de crianças temos que ter esse entendimento que é diferente atender um adulto que vai estar mais aberto para comer sementinhas, pistache, isso e aquilo. Então, receitas, quando vocês forem começar a testar, fazer o banco de receitas de vocês, né? Para enviar para os pacientes, fazer e-books para vender e tudo mais, tem que ser coisa básica. Tem que ser aquele bolo que você sabe que a criança vai comer e vai gostar. Mas você pode melhorar a qualidade desse bolo. Então você vai dar um bolo de cenoura da mãe. Eu gosto muito de pegar as receitas das mães e transformar essa receita. Então, uma vez uma mãe falou assim pra mim, foi até a cozinheira da escola que eu trabalhava, a merendeira, que as crianças ali adoravam um bolo colorido. E aquele bolo era um bolo amanteigado, massa, farinha, manteiga, açúcar, muito açúcar, e os confetes coloridos, e aquele bolo ficava assim super colorido, as crianças amavam. E ela pediu muito que no mês das crianças eu colocasse aquele bolo e tal, e eu falei, não, tudo bem, eu vou colocar, mas eu vou fazer a minha adaptação. Então não adiantaria eu fazer um bolo colorido com só farinhas integrais, com psyllium, com banana verde, com isso e aquilo. Pode até ser que fique gostoso, mas as crianças olham tudo. É cheiro, é cara, é sabor, né? São assim, os piores clientes de um restaurante são as crianças. Então o que eu fiz? Eu adaptei a receita que ela me passou. Então eu fiz um mesclado de farinha branca com farinha de aveia. Eram 2 xícaras de açúcar, eu passei para 1 xícara de açúcar. Era margarina nos ingredientes, eu passei para manteiga, né? E eu também acrescentei um pouquinho de chia na massa para misturar ali com o confete colorido, e assim tudo resolveu. E não ficou o bolo saudável, mas ficou uma versão mais saudável do bolo que as crianças tanto amavam. Então a gente tem que fazer esse ensinamento com os pais quando a gente fala de obesidade, excesso de peso, né? Exames alterados, de que a criança pode continuar comendo o que ela já come, mas que a gente vai fazer ali as nossas alterações. Por quê? O que acontece? Quando vai diminuindo açúcar daqui, açúcar dali, açúcar daqui, eu tô falando do açúcar, mas daí a gente pode considerar qualquer outro ingrediente que a gente diga que não é saudável em excesso, né? Óleo de soja, gorduras ruins, farinhas brancas. A gente vai reduzindo tanto que no final do dia vai ter açúcar. Vai continuar tendo açúcar. Aquele bolinho para ficar gostoso, conforme a criança gosta, vai continuar tendo açúcar, né? O biscoitinho que a criança gosta, numa versão mais saudável que a gente indica, vai continuar tendo açúcar, mas no final do dia vai ter bem menos açúcar. E esse bem menos açúcar é o que vai fazer diferença nos exames dessa criança no final do nosso acompanhamento, né? E na questão de peso e tudo mais. Então, quando eu falo de mudanças de hábitos para os pais, eu trabalho muito essa questão do que está ofertando, mantendo o hábito da criança. Então, aqui um outro exemplo. Geleia de fruta. A criança adora pão com geleia. E aí você vai ver, na verdade não é geleia, é um doce cremoso, tipo, nem sei falar aquilo, chimié, sei lá como é que fala isso. Se alguém souber falar, mas é que você vai ver que o segundo ingrediente depois de morango é açúcar e depois tem glicose, então tem 2 vezes açúcar. E às vezes a mãe acha que tá muito saudável para criança, porque é morango, né? A criança já não come fruta, pelo menos come na geleia,
tô arrasando. E se a gente não faz essa parte de educação nutricional também para os pais, fica complicado, né? Porque os exames não vão melhorar. Ele vai continuar comendo o pão com geleia dele e os exames vão continuar iguais. Então aí você sugere, dentro do que a criança come, uma outra coisa que seja mais adequada para o caso dela, né? Então ali você sugere uma geleia que, tudo bem, não é nossa, 100% fruta, mas pelo menos é adoçada com maçã, né? E ali tem um tipo de conservante, mas tá tudo bem. Então, são essas sugestões que a gente vai fazendo dentro da rotina da criança, tá? Então, a primeira parte dessa live a gente falou que é a sugestão de mudanças de hábitos para os pais. Então, o papel dos pais, quando eu deixo bem claro isso, é comprar produtos melhores para essa criança, tá? Dentro do que a gente consegue, uma bolachinha mais saudável, uma geleia mais saudável. Aqui a rosquinha de polvilho. Eu gosto muito de fazer a rosquinha de polvilho com os pais, porque isso é campeã de enganação da indústria, né? Então, assim, poxa, toda criança, a maioria das crianças comem rosquinha de polvilho, é um alimento que é muito bem aceito. Inclusive, nós nutris podemos sim incentivar, que é um ótimo alimento para as crianças, mas depende da rosquinha, e se a gente não ensina, quem que vai ensinar, né? Então, mostrar para eles, poxa, olha só, a rosquinha que é dita como salgada, ela tem mais açúcar que sal, né? E ela tem ainda gordura trans, que provavelmente está influenciando muito no colesterol da criança, está influenciando muito no sobrepeso dessa criança, porque é uma gordura que o corpo não reconhece e tudo mais, e aí a gente explica para os pais isso. Enquanto que eu tenho uma marca aqui, uma marca X, que olha só os ingredientes, nossa, tem polvilho azedo, tem gorduras como gordura de coco, né? Depois vem ovo, sal, farinha de arroz e ainda tem a chia. Então, entre rosquinhas e rosquinhas, dá pra gente melhorar muito. E, inclusive, eu gosto de falar para os pais onde que eles podem encontrar essa rosquinha que eu indico, né? Então, em qual mercado costuma ter, em que lugar daquele mercado costuma ter. Tudo isso a gente pode e deve facilitar a vida desses pais, tá? Então, fazer uma listinha de produtos saudáveis, de produtos indicados pela Nutri, isso é bem legal também para ajudar esses pais a melhorar aí o que tem dentro de casa dessa criança, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Vocês gostaram dessa primeira parte? Eu sei que isso, nós que somos nutricionistas, é normal a gente saber disso, né? Saber que tem que ensinar a ler rótulo e tudo mais, mas muitas vezes a gente acha que isso é banal, que a gente não tem que fazer isso, e tem que fazer sim, porque os pais não sabem. Eu gosto muito de indicar para os pais baixarem o Desrotulando, o aplicativo Desrotulando. Vocês podem, eu tenho baixado no meu celular, então eu sempre mostro no celular. E também eu gosto de ter uma pastinha com vários rótulos ali para mostrar de forma prática. Vocês podem ter uma caixa com vários rótulos. É importante essa parte também, tá? Que bom que vocês gostaram. Tem aluna minha aí do Método NutriKit, tem essa aula completa lá no Método, tá, Kátia? Depois você confere lá. Aqui é um resuminho. Mas então tá. Então, como eu falei, dá pra fazer se vocês têm um espaço de vocês, ou se vocês têm um carro para ir até a clínica onde vocês estão atendendo, ou se vocês atendem a domicílio. Façam uma caixa assim bem bonita, com vários produtos que as crianças costumam comprar. E aí, quando for crianças maiores, vocês também podem ler isso com a criança e fazer junto. Quando é criança pequena, de 2, 3 anos, eu deixo para fazer isso, né, à parte. Então eu marco um encontro online com os pais para a gente conversar ali sobre o planinho alimentar, e no momento que eu tô com a criança, se for uma criança seletiva, algo assim, daí eu faço a terapia alimentar e uso o momento da consulta para atuar com a criança, tá? Oi, Laruzi, boa noite. Oi, Nath, tá cheio de aluna minha aqui. Eu não sei como é que vocês não enjoam da minha cara. Então tá. E aí a gente falou da primeira parte, então, com os pais. Vamos falar da primeira parte com as crianças. Antes eu só vou da segunda parte, né? Eu só vou responder uma dúvida que eu vi aqui que surgiu. Deixa eu ver. Como é feita essa estimativa para saber quantos encontros são necessários? Fábio, era o que eu tava falando no início.
né, que é muito importante a gente ir para a prática, porque é com a prática que a gente vai saber mais ou menos quanto tempo a gente precisa com aquela criança. Então eu tô há mais ou menos 3 anos, nem precisa ter tanta prática, né? Porque eu tô há 3 anos e alguns meses atendendo e eu já consegui ter esse feeling. Mais ou menos ali a criança tá com um certo sobrepeso, mais ou menos quantas consultas a gente vai precisar para adequar esse peso, colesterol alto. Então assim, de início você estimula mais ou menos de acordo com os hábitos da criança, então mais ou menos quantos hábitos ali que a criança precisa melhorar, se ela tá bebendo água, se ela tá comendo fruta, se ela tá fazendo atividade física, mais ou menos para você saber um norte do que você vai precisar trabalhar com essa criança, aí você sabe mais ou menos quantas consultas, mas não quer dizer que você trabalhando todos esses hábitos, que no final disso você vai conseguir ter o resultado que a família espera, né? Eu gosto muito de falar para os pais que pelo menos os primeiros 3 meses eu preciso que a criança venha a cada 15 dias ou pelo menos uma vez por mês. E depois disso, de acordo com a evolução da criança, a gente vê se consegue espaçar a cada 45 dias e tal, mas eu gosto de estar com a criança pelo menos por 1 ano. Principalmente essas que estão com sobrepeso e obesidade e as crianças que estão com exames alterados, porque a gente só consegue essas mudanças a longo prazo, né? A gente não vai conseguir, a gente pode até conseguir, eu e os pais de uma pacientinha que estava com triglicerídeos muito alto, a gente fez até um pouquinho de restrição, um pouquinho muito para essa criança, mas era uma criança muito tranquila, que o que desse para ela, ela comia, ela não sentia tanta falta de besteira, e aí em 3 meses a gente diminuiu muito o triglicerídeos dela, e aí 1 ou 2 consultas depois eu dei alta, porque ela já tinha ali implementado todos os hábitos saudáveis. Mas depois ela voltou, porque enfim, viajou, aí bagunçou tudo, e aí a gente voltou ao tratamento. Então é bom falar para os pais que pelo menos por 1 ano, nesses casos, vocês vão querer a criança ali com vocês, tá? E aí, vamos falar sobre como construir mudanças de hábitos com as crianças. Eu gosto muito, 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 muito de me colocar sempre no lugar da criança. E aí entra uma questão, que muitas vezes os pais usam a gente como pessoas que vão dar uma bronca no filho. Sabe assim, Nutri, olha só, meu filho fez isso, isso e aquilo. O que você acha, Nutri? Fale pra ele. E eu não gosto de ser essa pessoa que vai ficar dando bronca na criança porque a mãe pediu, porque a mãe acha que não está sendo adequado e tudo mais. Aconteceu, né, numa consulta dessa semana, que a criança tinha hábitos de comer na TV. E aí a mãe falou, o que você acha? Ela não fez na maldade, ela perguntou a minha opinião para eu falar a minha opinião para a criança que na verdade tem 10 anos, então ela conseguia entender super bem. E aí eu indagando o porquê, eu sempre gosto de perguntar por que você come vendo TV, o que te faz comer vendo TV? E aí ela me explicou que ela estava em tempos de aula online e que para ela era o único momento que ela se divertia naquela tarde, que ela tinha aula a tarde toda e no recreio ela gostava de ver um desenho e comer ali naquele momento, naqueles 20 minutinhos que tinha de recreio para depois voltar para a aula chata. Então, eu conversei com a mãe, né, eu conversei com a criança, se realmente isso era um problema, se isso realmente era um hábito que estaria nos atrapalhando. Porque essa criança em específico não tinha problemas de peso, ela estava totalmente eutrófica dentro do esperado e tudo mais. Então, caso ela tivesse questão de compulsão alimentar, de não ter essa questão de fome e saciedade e tudo mais, com certeza eu teria pedido para ela diminuir ou até excluir esse hábito da vida dela, né? Mas eu conversei com a mãe, deixei bem claro e com a criança junto de que eu não via tanto problema assim de um momento do dia ela sentar e comer algo vendo TV. Porque vamos ser sinceras que acho que a maioria gosta desse momento, às vezes, de botar o pé pro ar, estourar uma pipoca, ver uma série, ver um filme e esquecer dos problemas lá fora. E criança também tem esse momento, né? Que é esquecer das tarefas, da aula chata que teve e tudo mais. Então eu acho que mudança de hábitos é de acordo com o que realmente vai trazer diferença na vida daquela criança. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Criança seletiva, você entra com o plano depois de ampliar o repertório?
Não entendi tua pergunta, Fábio. Realmente não entendi. Na seletividade alimentar, você acha bacana como conduta começar mudando textura e alimento? Gente, hoje o assunto é outro. Vocês estão puxando para seletividade alimentar. A próxima live eu posso até falar de seletividade. Já fiz uma live sobre isso. Mas hoje eu tô falando de crianças com hábitos inadequados, tá? Crianças ali com sobrepeso, obesidade, que até muitas das vezes sim, elas são seletivas, mas na maioria das vezes é só questão de conversa, de fazer entender o porquê da mudança, que geralmente elas mudam, né? Não é aquela coisa de seletividade como as crianças menorzinhas de 3, 4 anos, que ali é o ápice da seletividade, que elas escolhem por textura, por cor e tudo mais, tá? Mas resumidamente, só pra te responder, ele acha bacana mudando textura e alimentos da mesma cor? Daí isso depende do paciente, isso é muito individual, né? Você vai olhar o que o paciente está comendo. Eu não consigo falar minimamente. Você vai olhar o que o paciente está comendo e ir sugerindo para a mãe tem que ir testando essas mudanças de acordo com texturas parecidas, cores parecidas e vendo o que vai dando certo ou não. É tentativa e erro, tá? Sinto mais dificuldade com maiores de 10 anos, a parte de materiais, ferramentas, eles não se sentem mais crianças para fazer atividades mais lúdicas. Vanessa, isso é realmente assim a dificuldade de muitas nutris infantis. O que eu te sugiro? Você pode sim usar as ferramentas que você tem, eu não sei se você chegou a comprar algum curso que disponibilizou ferramentas. Eu sei que no meu curso tem algumas, no curso da Carol do Coaching Nutricional Infantil tem várias. Tem outros cursos por aí, tem nutris que vendem só ferramentas à parte, né? Mas o negócio não é ferramenta, né? Eu vejo que a maioria das nutris ficam apegadas a ferramentas e não é essa o centro do atendimento. É a forma como você vai se direcionar com a criança maior. Então, assim, eu posso pegar uma mesma ferramenta e atender uma criança pequena de forma muito infantil, como eu posso pegar a mesma ferramenta e atender um adulto, né? Como eu já usei ferramentas que eu uso com crianças, com o meu noivo, com a minha mãe, com a minha sogra, depende como você vai falar com a criança. Então, adolescente, você não precisa ficar falando de forma tão infantilizada, né? Então, quando eu atendo crianças de 10, 11, 12 anos, eu falo como se fosse um mini adulto. Às vezes eu explico um pouco mais, quando eu vejo que ele não entendeu o que eu falei, mas eu não infantilizo nada, né? Eu só explico tudo passo a passo, afinal ele é uma criança, mas ele se comporta e quer ser tratado como já um adolescente, pré-adolescente, tá? Outra que tem bastante dificuldade com adolescentes. Nessa idade, eles gostam muito de serem desafiados, eles gostam de fazer combinados. É até mais fácil atender adolescentes do que atender crianças menores, né? Porque as crianças menores a gente tem que fazer geralmente um arsenal, né? Toda uma questão lúdica, envolver personagens, né? E muitas vezes dá muito trabalho, mas é um trabalho gostoso, né? Mas adolescentes, a gente simplesmente vai lá e conversa, né? Você, enquanto nutri, você sabe o que é melhor para esse adolescente. Então você vai fazer esses combinados com eles, tá? Daí, o hábito de comer, assistir assistir não influencia uma má mastigação? Não, dá assim. Existe um mundo ideal e existe um mundo real, tá? Geralmente, quando a gente tá ali no início, quando a gente está estudante ou quando a gente é recém-formada, a gente aprende na faculdade o mundo ideal. E quando a gente chega no mundo real, a gente percebe que nem tudo a gente consegue aplicar. E eu gosto muito de trazer essa reflexão aqui para vocês, enquanto nutricionistas, se vocês fazem 100% do que é recomendado para uma vida saudável. Quem aqui faz 100%? Faz assim, ó, tudo regradinho, lindissimamente perfeito. Coloca aqui pra mim nos comentários. Quero ver quem vai falar assim, eu faço. Vocês todas comem sempre muito saudável, tudo muito integral, tudo fruta orgânica. Que mais? Nunca comem besteira, nunca comem vendo TV. Nunca comem um bolo que vai farinha branca. Eu me permito. Exatamente isso. Então, assim, tem pessoas que realmente conseguem. Não.
Então levem isso em consideração, se coloquem sempre no lugar da criança. Poxa, essa criança em específico que eu dei o exemplo, que estava comendo na frente da TV, foi a mesma criança que eu dei o exemplo no início da live, que em 4 consultas conseguiu tudo que a gente queria de mudança de hábitos. Então quem sou eu para ficar enchendo o saco dele, literalmente, de que ele não podia ter um momento ali de prazer dele entre uma aula online e outra, que a gente sabe que as crianças estão chamando todas essas aulas de insuportável, porque realmente é mais chato, né? No momento tô assistindo a live jantando, exatamente. Não, Deia. Então, assim, trabalhem com a vida real, né? Eu falo assim pra criança, e principalmente pra adolescente, ó, o ideal é isso aqui. O ideal são 3 frutas, o ideal pra tua idade são 4 frutas, beleza. Mundo real, o que você vai conseguir combinar com a Deia? Né? Falando assim para pré-adolescentes e adolescentes. Hoje você está comendo 0 frutas, mas você me falou que você gosta de frutas. Então, você tem o paladar para comer, você só não tem o hábito. Então, como que a gente vai começar a construir esse hábito até que um dia a gente consiga chegar com 3 frutas? Aí ele vai me falar, Deia, eu vou combinar com você então 1 fruta por dia. Aí eu falo, beleza, 1 fruta por dia. Tá, quais frutas? Daí a gente vai lá e anota. Quais frutas? Fruta uva, maçã. Aí uva e maçã são as frutas que ele já comia. Tudo bem. Tem alguma outra fruta que você quer tentar agora no início? Ele fala não. Beleza, então você vai comer uva num dia, maçã no outro. Uva num dia, maçã no outro. Foi isso que você me falou que consegue. E geralmente quando a gente trabalha com uma meta baixa, a criança vem conseguindo fazer mais coisas do que devia, né? Do que tinha combinado contigo. Então, se eu falasse para essa criança, ó, você precisa comer 3 frutas por dia até a próxima consulta, com certeza a criança não teria conseguido nenhuma, né? Aí a criança volta, a gente mantém os combinados da fruta, mas agora a gente vai deixar um pouco mais difícil, né? Se ela conseguiu, a gente parabeniza. Se ela não conseguiu, a gente tenta entender o porquê que não conseguiu, né? Conseguiu, beleza. Então, assim, agora você quer comer 1 fruta por dia, e aí a gente começar a variar as frutas, então sair só da uva e da maçã, eu acho que foi esse o exemplo que eu dei, e vamos tentar agora mais 2 frutas novas, quem sabe, aí você vê ali as frutas da época, olha só, tá na época melão, vamos tentar o melão? Vamos, bora. Vamos escolher mais uma? Kiwi, beleza. Então, temos agora 4 frutas de opções, vamos continuar 1 fruta por dia, mas agora vai ter dias que você vai comer kiwi ou melão, beleza. Né? Então, além de a gente ter aumentado ali a frequência de comer frutas, 1 por dia, porque ele não comia nenhuma, agora a gente aumentou a variedade dessas frutas, né? Na próxima, a gente vai combinar uma terceira coisa. Então, assim, poxa, você conseguiu? Conseguiu, beleza. Vamos aumentar, então, pra 2 frutas por dia. Ai, não, Deia, 2 por dia não dá. Tá muito difícil. Então, beleza. Então, quem sabe a gente escolhe um dia da semana para comer 2 frutas. Olha só, né? Se ele já estava conseguindo comer 1 fruta por dia, comer por um dia da semana 2 frutas não vai ser difícil para ele, né? E aí isso depende de qual é a meta final, porque se os exames estão muito alterados, a gente precisa ser um pouquinho mais rígida com a criança, mas não rígida no sentido ruim, é mostrar para ele, olha, a gente precisa de um resultado mais rápido, então a gente tem que combinar coisas mais difíceis, você topa? Vamos se desafiar? Bora! E aí um segredinho, eu gosto muito de pedir para a criança, se a criança já tem o WhatsApp, para ela me mandar fotos comendo fruta, e muitas vezes eu também mando foto comendo fruta, né, para ficar aquela competição de quem tá comendo fruta todo dia. Às vezes eu coloco a mãe junto, então a gente faz ali um grupo do WhatsApp e todo mundo come fruta junto, todo mundo tem que mandar foto até o nosso retorno para ver quem ganhou a competição, e enfim, tá? Então, hábitos a gente tem que ver de acordo com o que a criança diz que consegue. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Falei isso essa semana para as colegas. Estavam criticando micro-ondas e air fry. Eu acho muito melhor a família esquentar comida no micro e assar na air fry que comprar comida no pacote. Ai, gente. eu sinceramente, assim, eu sou aquela nutri de boa, sabe? Eu não fico tentando achar defeito em tudo.
até porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão fugindo desse tipo de nutricionista, né, que fica tentando achar o mundo real para se comer, e ainda mais falando de crianças, né? Eu não entendo o povo que coloca terror no micro-ondas, são tão maravilhosos e práticos. Seria uma boa estratégia fazer sobremesa com frutas para estimular o consumo? Então, Nanda, essa estratégia você só vai saber se é boa ou não se você perguntar para a criança. Então, antes de você decidir alguma coisa ou não, pergunta. Então, já que a gente está falando aqui de crianças maiores, ela tem total capacidade de saber se é uma boa estratégia ou não. Então, você pode sugerir na primeira consulta, ó, já que está tão difícil o consumo de frutas, eu também trago aqui de sugestão que você pode fazer uma sobremesa tal que vai frutas. Quer tentar? Eu vou te passar a receita, aí você passa. Na segunda consulta, ele fala que não conseguiu comer frutas. Aí você pergunta se ele conseguiu fazer a receita. Ele falou que não. Geralmente, as famílias não fazem muitas das receitas que a gente passa, tá? Fica a dica. Então, você pode trazer para a parte prática da tua consulta. Então, você fazer a sobremesa de frutas e levar para o teu paciente provar. Porque quando a gente prova uma receita, é muito mais fácil de a gente querer reproduzir em casa. Porque daí a gente teve a sensação do cheiro, a gente viu, a gente provou, né? A gente sentiu o gosto daquela sobremesa. Então é muito mais provável que a criança vá querer reproduzir e assim ela consegue manter o plano de comer a fruta todo dia, tá? Então, quando a gente... vou deixar bem claro isso aqui para vocês. Quando a gente pensa em ferramentas e em estratégias, tudo isso a gente vai ver para cada paciente, não tem nada assim, nossa, isso aqui dá certo, tá? Até porque eu já apliquei coisas com crianças que depois eu apliquei com outras e foi um terror, e com a primeira vez que eu tinha aplicado foi maravilhoso. Então tudo a gente vai ver de acordo com cada criança, tá certo? Gente, então assim, aí eu falei dessa questão de construção de mudança de hábitos, né, com as crianças. Eu dei o exemplo aqui da fruta, mas isso vocês podem fazer com qualquer outra hábito que vocês queiram construir na criança. E digo mais, a gente pode sim trabalhar atividade física, a gente pode sim melhorar a qualidade do sono, sugerir que a criança durma melhor. A gente pode sim sugerir, então, o aumento de consumo de água, a diminuição de industrializados, controlar fome e saciedade. A gente pode trabalhar vários hábitos que a gente sabe que, num geral, vai ser o que vai trazer o sucesso no resultado. E aí, vocês devem estar se perguntando, né? E isso dá resultado? Dá, tá? Porque eu não sei se eu vou ter aqui no meu celular, eu acho que não. Se bem que eu cheguei a mandar para uma... Deve estar lá embaixo. Apenas com construção de hábitos a gente consegue descer, assim, ó, de paraquedas na curva de peso da criança, de MC, né, que a gente faz ali no antro, de uma consulta para outra, 3 meses depois avaliando, a gente consegue sim, a maioria dos meus pacientes, né, claro que cada caso é um caso, mas a gente consegue descer de paraquedas na questão do peso com construção de hábitos. Porque eu sempre falo pra mãe assim, eu começo colocando coisas e do meio pro final do acompanhamento eu tiro ou diminuo, né? Então assim, eu sempre vou trabalhar primeiro hábitos que eu vou acrescentar. Então vamos acrescentar frutas, vamos acrescentar saladas, vamos acrescentar água, vamos acrescentar atividade física, vamos acrescentar as coisas mais integrais. E quando ele já tiver esse hábito de comer coisas melhores, a gente começa a reduzir. Ou naturalmente a criança reduz açúcar, a criança reduz fast food, a criança reduz, enfim, consumo de refrigerante, porque ela já está tomando mais água, ela pegou o gosto de tomar água e tudo mais. E aí nisso, num contexto grande, a gente consegue então melhorar os exames, o peso e tudo mais dessa criança, tá? Ficou alguma dúvida? Vocês gostaram dessa live? Trouxe um panorama de como vocês podem trabalhar com essas crianças por aí. E aí, plano alimentar, eu tenho uma live que tá salva lá no meu canal do YouTube. Se você não conhece o meu canal, vai no link da bio aqui. Entra, tá? Foi uma das primeiras lives que eu salvei lá, de como eu faço o plano alimentar.
Mas plano alimentar geralmente eu faço somente na primeira consulta e lá pro final do acompanhamento, mais para os pais do que para a criança. Então assim, para os pais saberem o que comprar, para os pais saberem o que fazer, o que ofertar, mas para a criança eu sempre foco nos hábitos, né? Não vai ser um plano alimentar que vai mudar a vida de uma criança, assim como na maioria dos casos, em adultos também não muda, né? Abriu muito a minha mente, amei, que bom, amei a live. A Sara, que é minha aluna linda, obrigada, Sara, pela presença. Que bom que você gostou, Clara. Laruze também é minha aluna, bom demais. Obrigada, amei a live, és inspiradora. Obrigada, Isa. Isa, eu lembro de você, do Desafio Decole, não esqueci de ti não, do teu lindo projeto. Amei, que bom. Fico muito feliz, tá? E aí, vamos pro resultado. Acredito que muitos de vocês que estão aqui querem saber o resultado do nosso... Da mini competiçãozinha que eu fiz aqui no meu feed. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem de novo. Ai, é tanta imagem. Deixa eu achar aqui. Que era uma frase perguntando por que era nutricionista do filho deles. E eu li todas as respostas. Vocês podem ver ali que eu curti todas, que eu comentei várias, tá? E por que eu gostei, que eu resolvi fazer essa mini competição? Porque eu acho que a gente precisa sempre se perguntar isso. A cada 3 meses, a cada 6 meses, parar e pensar assim, poxa, por que as famílias deveriam pagar para me ter como nutricionista? Vocês já se colocaram assim, já se imaginaram vocês sendo atendidas por vocês? Será que vocês iam gostar das consultas que você faz hoje? Vocês que têm filhos, será que os filhos de vocês iriam gostar? Nossa, a cachorrada tá rolando solto aqui. Vocês viram que fugindo de assunto, vocês viram que eu adotei um cachorro? Peguei essa semana na rua, gente, ele é enorme. Ele é gigante, a gente vai para um apartamento pequenininho, eu quero ver depois como é que vai ficar a situação dele. Mas por enquanto a gente tá aqui numa casa grande, ele tá bem feliz. Tá, volta pro assunto. Então é importante sempre vocês refletirem isso, tá? Então amei muito a resposta de vocês, mas uma das regras era assim, escreva em uma frase. E se vocês forem ver lá, né, eu não tô aqui inventando nada, se vocês forem ver, muitas nutris colocaram ali, ou estudantes, né, colocaram ali em textos, em parágrafos. Então a maioria das nutris acabaram sendo desclassificadas por causa disso, tá? A regra era em uma frase. Foi muito difícil escolher, mas teve uma frase que tocou assim, ó, profundamente o meu coração. E eu resolvi escolher essa frase porque eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, tá? Internalizem essa frase que essa nutri colocou, porque eu achei assim genial. Não sei se ela já tinha visto em algum lugar, tá? Mas eu achei genial, então eu vou mostrar aqui. Estão preparadas? Deixa eu mostrar aqui, eu tirei um print. Vamos lá. Gente, a ganhadora que vai então ter uma horinha ali comigo foi a Tatiana Russell, ou Russell. Eu não sei como que se pronuncia. E ela colocou aqui, porque eu seria a última nutri na vida deles. Olha que frase, olha, eu me arrepiei quando eu li essa frase. Porque é totalmente isso. Se você for uma nutri maravilhosa, eles não vão mais ficar caçando outra nutri em Instagram, perguntando para amigos se eles conhecem alguma nutri infantil. Porque você vai ser tão boa que eles vão te ter pro resto da vida, né? E daqui a pouco, quem sabe, o filho deles vai ter um filho. E esse filho do filho vai estar lá com vocês também. Igual, sabe aqueles pediatras que passam de famílias? Né? Que fica ali a família, aí passa a mãe, daqui a pouco passa o filho da mãe, que daí no caso é o neto, e daqui a pouco... E assim vai. A gente também, enquanto nutri infantil, pode construir essa tradição, né? Olha que frase linda. E usem essa frase, vou pedir aqui a tua autorização, Tati. Usem essa frase para as redes sociais de vocês. Vocês podem colocar no link da bio, né?
na bio, quer dizer, né? Seria a última Nutri Infantil da tua vida, da vida do teu filho. Vocês podem postar isso no feed, né? Uma arte bem bonita sua, uma foto bem linda. Olha, seria a última Nutri do teu filho. Pode fazer um Reels. Então, acho que eu não preciso mais justificar, né? Então, parabéns, Tati. Eu vou te mandar uma mensagem pelo direct, a gente vai combinar o nosso horário. E muito obrigada por todas vocês que participaram. Fiquem sempre atentas que a gente sempre vai ter novidade aqui. E eu agradeço muito por vocês que também estiveram aqui na live, participando aqui do nosso encontro e tirando as suas dúvidas, tá certo? A gente se vê então terça que vem. Já que vocês falaram tanto sobre seletividade alimentar aqui, eu vou pensar no caso, quem sabe eu trago aqui uma live sobre seletividade alimentar pra gente conversar um pouquinho sobre esse público que eu tanto amo atender, tá bom? Um grande beijo, um bom descanso e até mais!